Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Alegria estar aqui hoje à noite, juntamente com a igreja reunida aqui neste lugar para louvarmos ao Senhor, exaltarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, com o nosso presidente aqui, com nossos obreiros, pastores de setor. É sempre uma satisfação poder cultuar a Deus e sentir e ter a convicção de que o Senhor está neste lugar, para não só ser reverenciado por nós, ser adorado por cada um de nós, mas também para abençoar nossas vidas. Todos nós somos carentes da bênção de Deus, amém? E nós nos colocamos diante de Deus para adorá-lo de todo o nosso coração, exatamente porque nós confiamos nesse Deus, sabemos que Ele está a olhar para nós, nos dando aquilo que carecemos, muitas vezes até muito mais do que nós sabemos que carecemos. E quando nós devotamos a nossa oração diante de Deus, Ele nos abençoa com toda sorte de bênção. Então, essa noite estamos aqui para adorar o santo nome de Jesus e também ser alvos dessa bênção maravilhosa que Ele já derramou sobre nós, através do sacrifício de Cristo, através da cruz, que nós merecíamos, mas Ele, através de Jesus Cristo, nos deu uma bênção que nós não tínhamos como receber de outra parte, a não ser através da misericórdia e da graça desse Deus maravilhoso. Em dias tão difíceis, em tempos tão maus, em uma geração tão afastada de Deus, nós temos a oportunidade de fazer a diferença, temos a oportunidade de vivenciar algo que Deus ele tem reservado e guardado para cada um de nós. Vivemos em um tempo onde o relativismo moral, o relativismo em relação à verdade tem dominado muitos corações, mas nós temos a convicção, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos traz, que nós devemos viver de forma diferente, de uma forma a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e a servir. Nós estamos aqui nessa terra para adorar a Deus e para servir as outras pessoas, para servir a igreja. E é isso que nos dá a convicção de que nós fomos chamados por Deus para cumprir determinada missão aqui nesta terra. E hoje à noite nós queríamos aqui falar um pouco a respeito disso, a respeito do chamado de Deus para a nossa vida. Todos nós fomos chamados para algo mais geral no que diz respeito à salvação. Todos nós que estamos aqui fomos alcançados por essa salvação em Cristo Jesus, algo que não merecíamos, algo que, por mais que fizéssemos coisas boas, coisas interessantes aqui nessa terra, não receberíamos, porque não somos merecedores, mas Deus resolveu nos amar ao ponto de sacrificar o seu próprio Filho por nós. Então, esse chamado da salvação, todos nós temos aqui e experimentamos isso em algum momento da nossa vida. Se nós levantamos a nossa mão em algum momento crendo e confessando os nossos pecados, é porque Deus nos chamou para a salvação. Mas nós que estamos aqui hoje à noite também, temos um chamado mais específico para cumprir algo aqui nessa terra, para realizar algo aqui nessa terra. O tempo em que nós vivemos aqui neste mundo, aqui neste lugar, nós temos algo direcionado por Deus para fazermos, para realizarmos. É sobre isso que eu queria, juntamente com os irmãos, refletir hoje à noite, pensar um pouquinho hoje à noite, através dessa palavra que nós vamos falar hoje aqui, a respeito desse chamado mais específico de Deus para a nossa vida, no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito àquilo que Deus tem confiado a cada um de nós para que venhamos a fazer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo de número 6, nós vamos refletir um pouco a respeito de uma passagem muito conhecida da Bíblia Sagrada, de um personagem muito conhecido da Bíblia Sagrada, Gideão.
E através da história desse homem, através do que a Bíblia relata na vida deste homem e do tempo que ele viveu, nós gostaríamos aqui de refletir um pouco a respeito desse chamado específico de Deus para o trabalho, para a realização de uma obra que todos nós temos a fazer aqui neste lugar. Juízes, capítulo de número 6, eu vou ler só um versículo e depois nós estaremos acompanhando um pouco mais outros versículos, outras partes desses textos que falam sobre Gideão, para refletirmos a respeito desse chamado específico de Deus para cada um de nós. Juízes capítulo 6 e versículo 12, abra sua Bíblia hoje à noite e acompanhe comigo, e depois deixe a sua Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar outros versículos e refletir um pouco a respeito desse assunto. Juízes 6 e 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos depois ler outras passagens aqui para que nós possamos falar um pouco a respeito do chamado de Deus para a nossa vida e as verdades que esse chamado traz com ele. O chamado de Deus, como falei, é para cada um de nós, de maneira específica também no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito à missão a cumprirmos aqui nessa terra. E esse chamado traz algumas verdades que nós devemos refletir no nosso dia a dia, para que nós possamos, mesmo em meio a um tempo tão difícil, mesmo em meio a todas as inverdades que são faladas diariamente a cada um de nós, que nós possamos refletir sobre as verdades de Deus em relação ao chamado dele para cada um de nós, para que nós venhamos sempre olhar para o lado certo, sempre olhar para o alvo correto e cumprirmos esse chamado no nosso dia a dia. A primeira grande verdade que eu quero destacar para a nossa reflexão hoje à noite é que sempre em relação ao chamado de Deus, sempre haverá uma necessidade, mas muitas vezes essa necessidade em relação ao chamado de Deus para cada um de nós, ela se revelará em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos em que nós olharemos ao nosso redor e nós vamos ver que as circunstâncias elas são diferentes do que nós gostaríamos que elas acontecessem para que nós comecemos a realizar a obra de Deus, a cumprir a missão para a qual fomos chamados aqui nessa terra. Nós vemos no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 10, o livro dos Juízes, falando a respeito do momento que Israel vivia. Um momento de opressão, um momento de dificuldade, um momento em que as plantações, a lavoura, a comida era ali simplesmente destruída pelos inimigos do povo de Deus, e o povo vivia uma situação muito difícil, uma situação até mesmo de fome, uma situação em que o povo estava oprimido por uma situação extremamente complicada. Sabemos que o povo estava sofrendo aquilo pelos seus próprios pecados, por abandonarem a Deus, por abandonarem os ensinamentos divinos para a sua vida. E por conta daquela situação do povo, por conta do povo ter se virado para não seguir aos ensinamentos de Deus, o próprio Deus permite que algo aconteça para que aquele povo, ele tenha a convicção, tenha a certeza de que tinham errado e que tinha que se voltar novamente para Deus. E os versículos 1 a 10, eles relatam essa situação do povo de Israel. Uma circunstância extremamente difícil, extremamente complicada para um povo que foi tirado ali do Egito, para um povo que foi ali colocado em uma terra que tinha sido prometida aos seus ancestrais, aos seus pais, que receberam de Deus a promessa, mas estava aquele povo vivendo uma situação de opressão naquele momento. E Gideão, ele é chamado, ele é vocacionado por Deus, ele é enviado, ele é chamado para realizar aquela missão, cumprir aquela missão exatamente nesse tempo.
exatamente nesse período. Então, o que isso revela para nós é que sempre vai haver uma necessidade em relação ao chamado, aquilo que nós temos que desempenhar para Deus no tempo em que nós vivemos aqui neste lugar. Mas muitas vezes esse chamado, essa necessidade, ela será revelada em momentos de crise, em momentos em que as circunstâncias elas serão totalmente contrárias àquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando falamos do chamado de Deus, nós chegamos a pensar que o chamado ele deve ser cumprido, ele acontecerá em nossa vida no momento em que vamos estar no auge, no momento em que vamos estar em evidência, no momento em que vamos estar em uma posição de destaque em determinado momento da nossa vida. Mas quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, nós compreendemos que muitas vezes Deus ele vai nos chamar quando a circunstância ela for complexa, ela for diferente, ela for algo que simplesmente nós olharemos e talvez nem vamos encontrar uma solução para o que está acontecendo, mas Deus ele vai falar conosco, ele vai usar pessoas para falar conosco exatamente para mostrar que nós temos que fazer algo, temos que estar à disposição desse Deus para cumprirmos a missão que ele tem designado a cada um de nós. Sempre haverá uma necessidade em relação à obra de Deus, e sempre nós devemos estar atentos ao chamado de Deus para a nossa vida, mas muitas vezes Deus ele vai revelar esse chamado em momentos de crise, em momentos de circunstâncias adversas. Nós vivemos em um tempo em que as circunstâncias da vida, por mais que nós não enxerguemos o que está acontecendo, elas são extremamente adversas à nossa fé, são extremamente adversas àquilo que nós temos convicção que é a verdade para a vida do homem aqui nesta terra. Nós vivemos em um tempo em que nós olhamos ao nosso redor e nós vemos acontecer coisas terríveis na terra, terríveis no nosso dia a dia, e muitas vezes nós achamos ou olhamos de maneira indiferente para o que está acontecendo, achando que o que está acontecendo não tem nada a ver conosco, ou não está chamando a nossa atenção para que nós venhamos realizar a obra do Senhor. Vivemos em um tempo em que muitas vezes até mesmo somos levados a estar acomodados por alguma situação que é colocada diante de nós, e nós não estamos atentos às vezes em relação àquilo que Deus está falando conosco no tempo, na geração em que nós estamos vivendo, o tempo onde o pecado tem dominado o coração de tanta gente, onde o amor realmente tem esfriado no coração de tanta gente, ao ponto das pessoas elas não se interessarem mais pelas coisas de Deus, não se interessarem mais pelo trabalho que Deus quer que cada um faça, não se interessarem mais pela verdade que está revelada na Bíblia Sagrada. E esse tempo, Deus ele tem falado conosco, ele tem chamado a nossa atenção, ele tem nos advertido e muitas vezes nos enviado para realizar algo, assim como ele estava chamando ali Gideão. Então o que nós temos que perceber no tempo em que nós estamos vivendo é que esse tempo em que as crises, as circunstâncias adversas, as intempéries, as tribulações, elas têm sido uma realidade no nosso dia a dia, nós temos sido chamados para pregar a palavra de Deus, para realizar a obra do Senhor, com coragem, com dedicação, com zelo, para que o nome do nosso Deus seja glorificado dia após dia por intermédio da igreja que serve a Ele aqui neste lugar. Sempre haverá uma necessidade em relação à obra de Deus, mas muitas vezes Deus ele nos chama em meio a esses tempos difíceis, em meio a esses momentos extremamente adversos,
para que nós possamos perceber que não somos nós que temos o poder de realizar a obra, que não somos nós que temos a capacidade humana para realizar a obra, não. Deus às vezes nos chama nesses momentos extremamente complicados, para que nós possamos nos colocar à disposição dEle, diante dEle, para que Ele com o seu poder venha nos usar de uma maneira poderosa na pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Quantas pessoas hoje que nós conhecemos estão dominadas pelo pecado, arruinadas pelas drogas, simplesmente mergulhadas e escravizadas por situações terríveis que afastam aquelas pessoas de Deus. Vivemos em uma geração que não quer mais ouvir a palavra do Senhor de maneira a refletir e aplicar essa palavra na sua vida. Vivemos em um tempo onde as pessoas buscam simplesmente os seus próprios interesses. Vivemos em um tempo em que não enxergamos mais solução humana para muitas situações da vida, e é nesse tempo de necessidade, é nesse tempo de crise que Deus tem chamado uma igreja para fazer a diferença nessa terra e anunciar que a vinda do Senhor está próxima, que nós devemos estar preparados e que aqueles que ainda não entenderam a verdade da Bíblia Sagrada têm que se arrepender, entregar a sua vida a Jesus Cristo, para também serem chamados para estar com o Mestre. É nesse tempo que Deus tem nos chamado, assim como Deus fala ali com Gideão, em um momento de extrema dificuldade, em um momento de crise, de adversidade, de circunstâncias extremamente adversas para o povo de Deus. Ele, o nosso Deus, nos chama hoje, nesse tempo em que nós devemos nos colocar à sua disposição para cumprir aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. A segunda verdade que eu quero destacar hoje à noite é que, em relação ao chamado de Deus, existe uma característica muito importante. Deus, Ele nos chama para algo específico em relação à sua obra, mas Ele nos chama quando nós já nos dispomos ao trabalho. Gideão estava ali trabalhando, ele estava vivendo dentro daquele contexto extremamente complicado para o seu povo, para a sua família, para a sua vida, mas ele estava ali tentando fazer algo para amenizar o sofrimento das pessoas que estavam ali ao seu redor. Ele estava, a Bíblia diz, malhando trigo no lagar. Ele estava ali tentando salvar algo em relação àquilo que ele sabia que deveria buscar fazer para amenizar o sofrimento do seu povo. Então nós vemos que o chamado de Deus específico para a obra do Senhor, ele acontece em nossas vidas em momentos oportunos, em momentos pontuais, mas nesses momentos nós já devemos estar prontos para o trabalho, já devemos estar trabalhando em relação à obra do Senhor Jesus. O que acontece em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas, a esse chamado específico para o trabalho, é que muitas vezes nós achamos que devemos esperar, devemos simplesmente aguardar um direcionamento de alguém para fazermos algo na obra do Senhor, para testemunharmos do amor de Deus, para nos colocarmos à disposição da igreja, para servirmos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós achamos que devemos ter uma função ministerial, devemos aguardar a consagração, ou devemos simplesmente ser direcionado para um cargo específico na igreja para realizar algo. Mas o que nós aprendemos aqui com o chamado de Gideão, e esse chamado mais específico para liderar o povo de Israel naquele tempo, é que o chamado aconteceu na vida dele, mas ele já estava trabalhando, já estava fazendo algo, já estava tentando ali realizar algo para amenizar o sofrimento daquele povo. E o que nós aprendemos com essa verdade é que Deus com certeza tem algo específico para a nossa vida. Muitos são chamados para o ministério da palavra, muitos são chamados para o ministério do louvor, da música, muitos são chamados para o ministério da oração, muitos são chamados para o aconselhamento, muitos são chamados para servir em outras funções dentro da igreja, mas isso não quer dizer que nós devemos esperar um cargo, devemos esperar uma consagração, devemos esperar uma palavra no que diz respeito a ser
sermos empossados em determinados lugares para começar a trabalhar, de maneira nenhuma. Nós devemos já estar trabalhando para o Senhor Jesus, servindo a igreja, para que no momento oportuno, no momento da necessidade, Deus olhe para nós, use as pessoas que estão liderando as nossas vidas e nos dando a condição de servirmos a igreja e ao Senhor Jesus de maneira mais específica. Gideão já estava ali fazendo algo, Gideão já estava trabalhando, e quando ele recebe o chamado de Deus, ele já estava ali envolvido na obra, envolvido no trabalho, envolvido naquela situação, ao ponto de simplesmente só continuar a fazer alguma coisa, continuar a fazer aquilo que ele foi direcionado por Deus para realizar. Que nós, queridos irmãos, não percamos as oportunidades que Deus, Ele coloca diante de nós. Que nós possamos olhar ao nosso redor, olhar a igreja, olhar as situações que estão sendo apresentadas diante de nós, e muitas vezes situações assim como que estava acontecendo com Gideão, situações de dificuldade, situações adversas. E que nós possamos trabalhar para o Senhor Jesus, trabalhar servindo a igreja, porque dessa forma, Deus, Ele, em determinado momento da nossa vida, Ele vai nos direcionar de maneira mais específica para algo, para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Gideão se colocou à disposição para trabalhar para o povo, quando a situação estava complicada. E às vezes nós enxergamos situações dentro da igreja que requerem de nós atitude para que nós possamos nos colocar à disposição. Às vezes nós olhamos e pensamos consigo mesmo e até reclamamos e dizemos, será que não seria melhor essa igreja evangelizar mais? Cadê a oração que se realizava há tanto tempo atrás? Cadê a espiritualidade do povo? E às vezes a gente simplesmente reclama disso, mas não se coloca à disposição, não começa a trabalhar, não realiza algo para que esse contexto de dificuldade, ele venha mudar em determinado momento. O que acontece é que Deus sim tem um chamado específico para a nossa vida, mas quando nós já trabalhamos para o Senhor Jesus, já servimos a igreja, mesmo em situações difíceis, Deus, Ele se agrada da nossa vida e Ele confia cada vez mais algo em nossas mãos para que nós venhamos a fazer. Então observe ao seu redor, sempre vai ter algo para fazer, se coloque à disposição, fale com o seu pastor, fale com o líder do departamento, faça algo para que essa situação difícil, ela venha ser amenizada de determinada forma, porque desse jeito, porque dessa forma, Deus se agradará da sua atitude em trabalhar, mesmo sem receber uma direção mais específica em relação a esse trabalho, esse chamado para a sua vida, porque trabalhando na hora certa, no momento oportuno, Deus te direcionará de forma a abençoar a tua vida e continuar abençoando o povo que você está a servir. Trabalhar. Não espere os tempos bons para fazer isso. Não espere os títulos que hoje massageiam tanto o nosso ego para trabalhar. Não espere as formaturas, não espere o reconhecimento, não espere as coisas acontecerem da maneira como você gostaria que acontecesse para realizar algo. Não, se coloque à disposição de Deus, se coloque à disposição da igreja, se coloque à disposição da sua liderança, e dessa forma Deus abençoará a tua vida, Deus abençoará a obra, e no momento certo, na hora certa, no momento oportuno, o próprio Deus, Ele te direcionará para realizar algo mais específico na obra de Deus e na casa do Senhor. Então trabalhe, não fique simplesmente aguardando algo acontecer, mas realize algo na obra do Senhor, para que Deus possa abençoar a tua vida e a vida daquelas pessoas que estão ao teu redor. Outra verdade que nós queremos destacar hoje à noite
é que, em relação ao chamado específico de Deus para a sua obra em nossas vidas, muitas vezes podem até surgir dúvidas por conta das dificuldades que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E essas dúvidas, elas muitas vezes permeiam a nossa mente, permeiam o nosso coração, quando nós somos chamados, quando nós somos direcionados mais especificamente para algo. Com Gideão aconteceu isso. O versículo 13 do capítulo 6 fala exatamente a respeito disso, quando Gideão ouve ali do anjo do Senhor, que ele era chamado, que o Senhor era com ele. Gideão expressa ali algumas dúvidas em relação ao que ele ouve. E o versículo 13 diz assim, Gideão respondendo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha que dúvidas difíceis, que dúvidas que existiam na mente daquele homem no momento em que o próprio Deus, naquela teofania, naquela revelação, estava ali apresentando um chamado específico para a sua vida. Gideão ali, ele duvida do poder de Deus, Gideão ali, ele duvida da própria presença de Deus no meio do seu povo, Gideão duvida do cuidado de Deus em relação ao seu povo, ele expressa ali várias dúvidas relacionadas ao próprio Deus, com relação ao povo de Israel. E muitas vezes nós paramos para pensar e nós achamos que Gideão expressou ali algo que não acontece nas nossas vidas, que não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Gideão ouve de Deus uma palavra de ânimo, uma palavra que qualquer um de nós gostaríamos de escutar de maneira direta, de maneira específica, mas a primeira resposta que ele dá é uma resposta expressando as suas dúvidas em relação ao seu chamado, em relação ao que estava acontecendo. E ele faz ali perguntas que muitas vezes nós achamos que nós não faríamos para Deus, mas muitas vezes, quando recebemos algo mais especificamente para fazer, nós acabamos fazendo. Gideão, ele diz: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? E o que é feito, Senhor, das tuas maravilhas que os nossos pais, eles nos contaram, dizendo: o Senhor nos fez subir do Egito com mão poderosa. Gideão chega a dizer que o Senhor desamparou o povo e entregou o povo nas mãos dos midianitas, como se Deus não estivesse mais interessado ou não estivesse mais cuidando daquele povo. O que estava acontecendo com o povo era fruto da sua própria rebeldia, da sua própria incredulidade, da sua própria falta de fé em relação ao Deus que aquele povo servia. Mas Gideão olha para aquela situação e quer colocar a culpa em Deus, quer dizer que tudo aconteceu simplesmente porque parece que Deus vira as costas para o seu povo naquele momento. E muitas vezes, queridos, no nosso chamado, nós também expressamos determinadas dúvidas, até mesmo com relação a essas dúvidas que Gideão tinha naquele momento. Muitas vezes nós vivemos e somos chamados por Deus para realizar algo, às vezes liderando algo, às vezes estando à frente de algo, e quando acontecem determinadas situações, nós chegamos a duvidar que foi Deus que nos chamou. Chegamos a duvidar que aquele Deus que nos chamou continua conosco. Chegamos a duvidar que aquele Deus que nos chamou, Ele continua com a mão estendida, com o seu poder sobre nós, para nos abençoar, para nos usar, para fazer com que nós estejamos firmes nessa caminhada, cumprindo esse chamado de Deus no nosso dia a dia. Quantas vezes, quando as circunstâncias adversas da vida, elas vêm contra nós duvidamos que fomos chamados por Deus para algo mais específico no trabalho do Senhor. Quantas vezes nós pensamos em desistir,
entregar o trabalho, entregar a congregação, entregar o departamento, porque nós não vemos algo acontecer de miraculoso, não vemos algo acontecer que chame a nossa atenção, não vemos algo acontecer que nós podemos dizer, olha, foi Deus que fez isso aqui. Quantas vezes nós somos levados a pensar em desistir, quando as pessoas elas se levantam e falam de nós, ou simplesmente apresentam demandas que nós não conseguimos realizar, e nós nos sentimos frustrados, nos sentimos muitas vezes até impotentes em relação àquele trabalho que realizamos, e nós dizemos, Senhor, será que Tu me chamou mesmo para realizar isso? Será que foi Tu, Senhor, que naquele dia falou comigo para realizar esse trabalho? Será que foi Tu que realmente colocou a mão sobre a minha cabeça, usando o pastor, para que eu pudesse ser direcionado para essa obra? Quantas vezes nós expressamos essas dúvidas em momentos de dificuldade, mas quando nós olhamos para a história desse homem, quando nós olhamos para a história de Israel, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vamos entender que por mais que as situações elas sejam adversas, por mais que nós não consigamos enxergar o agir de Deus, por mais que nós não consigamos entender o trabalhar de Deus, se Ele nos chamou, Ele continua conosco para nos abençoar e nos usar de maneira poderosa. Então, se nós em algum momento chegamos a duvidar do chamado de Deus, daquilo que Deus nos direcionou, que essa noite, que essa verdade, ela possa se revelar novamente sobre nós, e que nós possamos continuar a crer que o Deus que nos chamou, Ele continua renovando dia após dia esse chamado, e se as coisas ainda não estão acontecendo como nós cremos que essas coisas podem acontecer, que nós possamos continuar firmes, porque na hora certa, no momento exato, no tempo oportuno de Deus, Ele abençoará a nossa vida e a obra que nós fazemos para Ele. Que nós possamos repreender todas as dúvidas, todos os questionamentos em relação àquilo que Deus entregou para que nós viemos a fazer. Que nós possamos repreender aquilo que vem à nossa mente e que diz muitas vezes dentro do nosso coração que nós não fomos chamados, que já passou o nosso tempo, que já venceu o tempo de trabalharmos para o Senhor Jesus. Que nós possamos repreender aquelas dúvidas que vêm e que dizem para nós, olha, se você tivesse se chamado para isso, Deus estava fazendo coisas maravilhosas através de você e as pessoas estariam enxergando. Que nós possamos repreender essas dúvidas e dizer, aquele que me chamou, aquele que um dia me comissionou, Ele continua na minha vida e me usando para que eu possa realizar o trabalho que eu fui chamado a fazer. Muitas vezes, em relação ao chamado específico de Deus para as nossas vidas, em relação ao trabalho, as dúvidas elas vêm. E principalmente nesses momentos difíceis. Principalmente quando nós não conseguimos ouvir a voz audível de Deus, né? Principalmente quando nós não conseguimos enxergar o milagre que Ele está fazendo. Porque Deus, Ele nunca deixa de falar. E Deus, Ele nunca deixa de fazer. Mas muitas vezes, por conta dessas dúvidas, nós não conseguimos enxergar o trabalhar de Deus. Às vezes, até na nossa própria vida. Porque muitas vezes as circunstâncias elas acontecem para que Deus trabalhe no nosso coração, nos quebrantando, nos moldando e nos preparando cada vez mais para a obra que Ele nos chamou a fazer. Nos moldando cada vez mais para o trabalho que Ele nos chamou a realizar. Porque muitas vezes, quando somos chamados a fazer algo, nós achamos que somente as pessoas que estão sob nossa liderança é que estão sendo ali moldadas através do nosso trabalho. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e aquelas pessoas que Deus chamou de maneira mais específica para um trabalho, nós vamos entender que muitas vezes Deus está trabalhando na nossa própria vida, em relação ao trabalho que Ele confiou a nós, não porque Ele nos queira castigar, não porque Ele nos queira nos ver sofrer, não, mas porque Ele sabe que se nós estivermos moldados segundo a sua vontade, o trabalho que Ele confiou a cada um de nós será feito cada vez mais de maneira poderosa e de maneira a glorificar o seu nome aqui nessa terra.
Então, se há dúvida, repreenda em nome de Jesus. Se há questionamento no seu coração em relação ao trabalho que Deus te chamou a fazer, pode repreender e pode colocar a sua vida diante de Deus, porque Ele vai continuar falando com você, e a obra que Ele te chamou a fazer, Ele vai realizar através da tua própria vida. Outra verdade que eu queria destacar hoje à noite é que muitas vezes, quando somos chamados para fazer algo mais específico para Deus dentro da obra, às vezes desperta ou surge em nós um sentimento de incapacidade para essa obra. Surge aquele questionamento: será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho condições de fazer isso? Será que realmente eu posso realizar aquilo que está sendo colocado diante de mim? E quando nós olhamos para Gideão, aconteceu isso com ele também. No versículo 15, ele recebe novamente uma palavra de Deus. No 14 e no 15, ele novamente faz algumas perguntas ali. E ele diz o seguinte: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. O que acontece ali com Gideão é aquele sentimento que muitas vezes quer nos atrapalhar em relação ao chamado específico de Deus para cada um de nós. É aquela desculpa de olhar o tamanho da obra e não olhar que não somos nós, simplesmente nós, que vamos fazer aquela obra da maneira como ela deve acontecer, mas é Deus que nos chamou, que nos usará para realizar aquela obra. Mas muitas vezes nós colocamos essas desculpas para ficarmos com o nosso coração aliviado, né? Não, essa obra é muito grande, eu sou muito pequeno, eu não tenho estudo, ou então eu não tenho isso, ou então eu não tenho um título, eu não tenho uma função específica, eu não fui consagrado a determinada coisa, então eu vou ficar quietinho no meu lugar. Eu não tenho essa condição de realizar isso. Muitas vezes essa palavra vem ao nosso coração e à nossa mente, assim como veio a Gideão. Gideão está ali ouvindo do próprio Deus um direcionamento em relação a um chamado específico de Deus para a sua vida, em relação a um trabalho difícil, a um trabalho grandioso, mas é um trabalho que estava sendo direcionado pelo próprio Deus. Mas ele expressa esse sentimento de achar-se incapaz. Ele acha que é incapaz por causa da sua condição social, ele acha que é incapaz por causa da sua condição financeira, ele acha que é incapaz por causa da sua posição dentro da família, e ele simplesmente expressa: não pode ser eu. Eu não tenho condições de realizar isso. Eu não tenho a capacidade para realizar essa obra. E quantas vezes no nosso dia a dia, nós também, quando somos direcionados e sentimos de Deus algo mais específico, e nós olhamos para o tamanho da obra, nós chegamos a dizer no nosso coração: não, eu não vou nem me meter, eu não vou nem me colocar à disposição, eu não vou nem aceitar, porque eu sou muito pequeno, eu não tenho condição, eu sou uma pessoa que nunca foi vista na sociedade, eu sou uma pessoa que nunca foi enxergada pela minha família, eu sou uma pessoa que não tem uma função de destaque dentro da igreja. Muitas vezes nós colocamos até essas desculpas para negar aquilo que nós devemos fazer. Mas quando nós olhamos, queridos irmãos, para o chamado de Gideão, para esse episódio na vida do povo de Israel e na vida daquele homem, nós vamos entender que Deus ele não nos chama porque nós já somos capazes. Deus ele não nos chama porque nós nos achamos grandes, porque nós nos achamos importantes. Não, Deus ele nos chama porque Ele é aquele que capacita cada um de nós para realizarmos o
trabalho dele. E quando nós nos colocamos à disposição desse Deus, ele tem poder para tirar aquelas pessoas que talvez nem são tão importantes ou enxergadas dentro da sociedade, mas coloca aquela pessoa em uma posição de influência para que outras pessoas possam conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz acontecer, mesmo quando não existe nada, ele pode fazer porque ele tem todo o poder. Então, qual tem sido o nosso sentimento em relação à obra de Deus e ao tamanho dessa obra? Será que nós temos expressado diante de Deus essas palavras? Muitas vezes, não, o Senhor chama outro, né? Aquele convite que você recebe para, muitas vezes, assumir um determinado trabalho, para ajudar em determinada coisa, que você sabe que é importante, e que às vezes você diz, não, Senhor, eu não, Senhor, eu sou muito pequenininho, a minha família não é conhecida na igreja, eu não sou muito importante dentro da sociedade, cheguei agora, eu sou novo convertido, ou então eu ainda não sou um presbítero, eu ainda não sou um evangelista, eu ainda não sou um pastor. Muitas vezes isso atrapalha a nossa própria condição de nos colocarmos diante de Deus e sabermos que é Ele. Se Ele nos chamou, é Ele que nos capacita. Se Ele nos chamou, o poder é dEle. Se Ele nos chamou, é Ele que vai fazer. Nós seremos apenas os canais, os instrumentos, as pessoas que Ele usará para realizar a sua obra de forma tremenda e maravilhosa aqui neste lugar. Quantas pessoas foram usadas por Deus para cada um de nós? E pessoas às vezes que eram iletradas, pessoas às vezes que não tinham uma formação no que diz respeito a questões teológicas, mas que entendiam, tinham intimidade com a Bíblia Sagrada, tinham intimidade com o Deus da Bíblia Sagrada. Quantas vezes nós fomos impactados pela vida de pessoas que não tinham uma função ministerial, digamos assim, mas que foram pessoas que se colocaram diante de Deus, disseram, Senhor, se Tu está me chamando, Senhor, eu me coloco à Tua disposição para realizar a Tua obra, porque eu creio que aquele que chama é aquele que capacita, e se a obra é Tua, Tu realizará para a glória do Teu próprio nome. Então que nós possamos deixar disso, de dizer que não podemos fazer porque somos incapazes. Capacidade ninguém tem, mas é Deus que nos capacita, é Deus que nos usa, é Deus que nos faz estar em condições de realizar a obra do Senhor, de pregar a palavra de Deus, de levar o Evangelho, de testemunhar, de estar à disposição das pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de pessoas referência para a vida delas aqui neste lugar. E para terminar, outra verdade em relação ao chamado de Deus, e essa é uma advertência para cada um de nós. O capítulo 7, o versículo 2, fala a respeito de algo que Deus, Ele não abre mão, que Ele não negocia, que Ele não permite nem que nós venhamos a deixar com que o nosso pensamento fique sustentando aquela palavra. O capítulo 7, o versículo 2, fala o seguinte: disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos comissiona para obras que são muito importantes aqui nessa terra. Deus, Ele nos coloca em situações, em posições muitas vezes, que nós somos até mesmo visto por outras pessoas como referência, como exemplo, como pessoas que testemunham, que são usadas de maneira poderosa, que oram e Deus cura, que pregam e Deus salva, que aconselham e as pessoas se arrependem. Muitas vezes Deus, Ele nos comissiona e Ele nos usa de uma maneira poderosa em relação ao chamado.
Mas existe algo que nunca pode estar em nosso pensamento, e que Deus, Ele não abre mão, que é da sua própria glória. Por mais que Deus, Ele nos chame para realizar algo importante aqui nessa terra, por mais que Deus, Ele nos chame para fazer algo que vai impactar a vida de uma geração, que vai impactar a vida de muitas pessoas, por mais que nós preguemos e muitas pessoas, elas fiquem atentas às nossas palavras, aquilo que nós estamos falando e se convertam, por mais que nós levantemos as nossas mãos, oremos e Deus, Ele cure, Ele repreenda enfermidades, Ele liberte pessoas, por mais que nós sejamos influentes em relação ao chamado de Deus em nossas vidas, por mais que nós tenhamos funções, galguemos posições dentro da hierarquia ministerial, por mais que nós recebamos títulos, por mais que nós tenhamos anos de fé, por mais que nós estejamos em destaque em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas, a glória sempre pertencerá ao Deus que nos chamou. A glória sempre será do Deus que um dia olhou para nós, teve misericórdia da nossa vida e nos disse: vai que eu estou contigo, vai que eu te usarei de maneira poderosa, vai que eu estarei na tua vida para abençoar o meu povo. A glória de Deus, Ele não divide com ninguém. E isso tem sido muitas vezes esquecido por quem até mesmo aceitou o chamado de Deus, mas em determinado momento achou que as coisas estavam acontecendo por causa dele mesmo. Isso acontece muitas vezes na vida de pessoas que foram chamadas por Deus de verdade, mas em determinado momento da vida, essas pessoas se perderam achando que as pessoas aceitavam a Jesus por causa da sua verbosidade, por causa da sua forma de falar, que as pessoas eram curadas porque ela levantava as mãos, por causa dela própria, aquelas pessoas eram curadas. Nós somos chamados para uma missão sublime e importante aqui nessa terra. E por mais que Deus nos use, por mais que Deus Ele faça as coisas acontecerem por intermédio de nós, por mais que o poder de Deus seja visto por intermédio da nossa vida, só a Ele pertence a glória, só a Ele pertence o louvor, só a Ele pertence devotarmos a nossa vida dia após dia, por mais que as pessoas olhem para nós e queiram receber de nós determinadas coisas que são vistas através do nosso chamado, que nós possamos ter o cuidado de dizer: é Deus que faz e não eu, é o Senhor que faz e Ele faz na hora que Ele quer. Porque muitas vezes o que nós olhamos é que às vezes uma pessoa ela tem o dom de profecia, e as pessoas olham para aquele irmão, para aquela irmã, e aquela pessoa é usada por Deus de maneira específica em relação àquilo, mas muitos acham que podem recorrer àquela pessoa em qualquer momento para ouvir uma profecia, quando na verdade a profecia é simplesmente algo que Deus quer falar conosco na hora que Ele quer, e não na hora que nós queremos, não na hora que nós entendemos que deve ser o melhor para nós. E às vezes nós aceitamos isso para a nossa vida, e as pessoas nos pressionam, as pessoas nos pedem, e nós achamos que podemos realizar aquilo, que podemos fazer com que aquilo aconteça, porque nós somos chamados a realizar aquele algo. Mas que nós possamos saber, irmãos, e ter isso como advertência para a nossa carreira ministerial, para o nosso chamado específico para o trabalho. Por mais que Deus nos use, por mais que Deus Ele faça as coisas acontecerem por intermédio da nossa vida, por mais que nós façamos algo para o Senhor e que Ele realize através daquela obra que nós estamos fazendo,
Ele não divide a sua glória conosco. A glória só pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então aceite o chamado de Deus, não tenha dúvida, não coloque dificuldades, não ache que você não tem condições, mas creia que Ele capacita. Mas quando você estiver realizando esse trabalho, essa obra, quando você estiver ali naquele momento em que você acha que está no auge mesmo do seu chamado, que você se curve diante de Deus em humilhação e diga: Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu teve misericórdia da minha vida, Tu teve misericórdia de mim, está me usando através desse chamado para abençoar outras vidas, e a Ti eu devoto toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.